Foi. Então, nós vamos começar a fazer algumas ações dentro do projeto, para a gente começar a trabalhar alguns pontos de desenvolvimento. Existe ainda muita dificuldade de entendimento sobre o que é o projeto A Metamorfose. Ele não é, assim, eu vou falar para vocês o que ele não é, tá? Ele não é um grupo de network, ele não é um grupo de negócios, ele não é para defender interesses pessoais meu, ou da Cris, ou da Dani, estou falando das meninas que estão mais à frente, tá? O que ele é? Ele é acolhimento, ele é um espaço que a gente precisa para a gente, no meio do dia, que está aquele estresse, aquela coisa doida, para a gente não falar uma caca, né, ali com alguém do trabalho e a gente ser mal interpretado, para a gente não descontar no marido, para a gente não descontar no filho, para a gente não falar em rede social, porque muitas vezes a gente fica pelas tampas, a gente pega, né? Tem gente que tem esse hábito de pegar os stories. Antigamente, a Aline lá do passado, 2 anos atrás, pegava, às vezes ficava fazendo os desabafos em stories, né? Escrevendo textão em LinkedIn, queimando profissionalmente, né? Os desabafos de sinceridade em LinkedIn queima muita gente no mercado. Então, é um ambiente preparado para nós. Por isso que é muito importante o nosso elo de confidencialidade, de ajuda, de amor, de empatia, de carinho. Por que ele não é igual a outro projeto? Porque não tem outro projeto dessa forma. Existem vários, assim, centenas de projetos com mulheres, mas não existe ele modelado dessa forma, né? Pensado dessa forma. Tanto que eu posso afirmar para vocês isso que eu estou colocando aqui nessa pauta, que o projeto ele nasceu aparceirado pelas principais instituições. Então, quando eu apresentei o que eu tinha como propósito do projeto, o CREA aparceirou, o SECONSE, né, que é o Serviço Social da Construção Civil, a gente tem também o Sintracom, que é o Sindicato dos Trabalhadores. Por que eles aparceiraram? Porque, de fato, essas instituições, elas sempre fizeram o trabalho de capacitação da mulher. Porém, nunca foi feito o trabalho de acolhimento emocional, da questão psicológica. Por isso que no lançamento do projeto eu falo, se você estiver bem emocionalmente e psicologicamente, você vai conseguir lidar com problemas familiares, às vezes de uma doença na família, você vai conseguir lidar com recolocação, com um trabalho que às vezes você não está tão feliz, com um casamento que às vezes você não está se sentindo bem, com uma traição, com várias questões. Mas se você não estiver psicologicamente bem, você não tem suporte para lidar com isso. Você não tem estrutura. Você vai, assim, na primeira porrada que a vida te der, você desmonta, né? Então, é por isso que nós estruturamos o projeto desse jeito. E por que ele é aparceirado das instituições? Porque as instituições, ela tem o braço que eu não tenho. Então, por exemplo, tem o CREA Capacita com questões técnicas, que depois, não é a pauta de hoje, eu vou contar para vocês. Muitas reuniões que eu tenho feito, a gente vai trazer muitas novidades para vocês. Inclusive, a gente vai lançar algumas coisas no dia do nosso projeto, do nosso evento do projeto, que vai ser o evento oficial, que a gente vai fazer agora em agosto. Então, assim, tem bastante coisa bacana que está sendo desenvolvido em parceria com as instituições. Então, o projeto, ele não é um projeto solo, embora ele não seja, como eu falei, uma ONG, uma instituição, ele não tem nenhum recurso, né, ali uma fonte de recurso para ele, ao mesmo tempo, ele é cuidado por todas essas instituições, e mesmo não tendo vínculo contratual ou alguma coisa nesse sentido, todas as ações que a gente está tendo dentro do grupo do WhatsApp, eu reporto a essas entidades. Eu faço reunião com os representantes dessas entidades e eu vou reportando para que todo mundo tenha conhecimento, até porque eles são os meus mentores, tá? Então, assim, eles me mentoram. Olha, Aline, um projeto precisa ter esse formato, assim, 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 assado.
Então, eu não estou, assim, sozinha, né? Sozinha que eu digo, no grupo sim, mas agora com a Daniele, a gente vai montando um grupo de pessoas para trabalhar nos bastidores. Mas o projeto ele está sendo olhado. Quando eu falo assim, olha, o projeto está sendo olhado por todo mundo, é porque está todo mundo acompanhando mesmo, tá? Tem gente dessas instituições dentro do grupo do WhatsApp. Tem gente dessas instituições ouvindo os áudios, acompanhando em tempo real, tá? Em tempo real, tudo. Assim, não é para. Não é medo, não é isso. Eu não estou falando com esse sentido. Eu quero dizer que é, pelo contrário, é algo muito bom, porque ele realmente está sendo aprovado. O que nós pensamos, e por isso que a gente reuniu a Anne e a Cris, elas vão se apresentar para vocês, eu vou falar a ideia, e aí eu vou deixar aberto, porque tem pouco tempo, aí elas falam, e depois a gente fica aqui só nós quem precisar sair, sai. A gente não tem verba para poder falar assim, olha, nós vamos custear mentoria para todo mundo. Não é todo mundo que também quer fazer a mentoria no grupo. Então, a gente vai rodar um piloto, tá? Com quem não tem condições de pagar, mas quer ser mentorada. A Cristiane, ela vai apresentar para vocês o que ela vai trabalhar nas 4 semanas de mentoria. E ela já colocou o valor. Só que aí vem a seguinte questão. Aline, eu não tenho condições de pagar esse valor. A Cristiane, por sua vez, não vai fazer gratuito, porque ela fez um valor diferenciado, mas dentro desse contexto, a gente está trabalhando várias habilidades dentro do grupo, e a Anne que vai me ajudar até explicando sobre isso. Então, qual que é a proposta? Quem não tem condições de pagar, a Anne, ela está aqui hoje por um propósito. Ela é uma pessoa especialista no assunto que ela vai trazer aqui para vocês hoje, ela vai falar, ela vai explicar, e ela vai entrar com uma consultoria, né? Eu posso chamar, Annick? A Annick vai entrar com uma consultoria financeira para todas as mulheres que não têm condições de pagar, para a gente poder verificar, dentro dessa condição financeira, o que você pode fazer para mudar também a sua vida financeira. Então, a ideia é que se você tiver até que talvez traçar um novo caminho, sabe, o Waze, mudar a rota, e se enxergar na sua vida profissional, porque a ideia é trabalhar todos os aspectos, tá? É a gente ter a mentoria para você ficar bem, mas a pergunta que você faz assim, Aline, eu estou desempregada, ou eu estou num trabalho que eu estou ganhando muito pouco, o que eu posso fazer? Uma consultoria financeira para poder te dar uma luz. Não vai ser algo durante muito tempo, mas é para te colocar ali uma visão diferente, como a gente pode contribuir para a sua jornada. Para talvez verificar se de fato você precisa tomar algumas decisões na sua vida financeira para mudar mesmo, sabe? Para dar uma girada de 360 graus. Trabalhar corpo, mente e físico, tá? Da sua vida física, profissional, estruturar de uma maneira que você fica satisfeita. Quer falar, Annick? Vou deixar a Annick e depois a Cris fala, porque a da Cris é por último. Bom, prazer falar com vocês. Na verdade, a gente sabe que muitos problemas sempre se originam com a desculpa do financeiro, né? Coisas que a gente não consegue traçar, até mudar algumas questões importantes na nossa vida. Então, o objetivo é fazer uma pré-consulta financeira para entender o diagnóstico financeiro de cada uma de vocês, de forma gratuita, sem nenhum tipo de custo, para que vocês consigam perceber aonde estão os gatilhos, né, que normalmente nos traz uma situação de instabilidade emocional, até porque a gente não sabe quanto tempo que o dinheiro dura, né, e quais são as ações, de fato, efetivas que podem trazer essa tranquilidade, quanto tempo seu dinheiro vai durar e a gente tá, né? Eu voltei? Está muito instável aqui, gente, peço desculpas. Até para que a gente possa trabalhar diante desse diagnóstico, preservar alguns recursos que vocês consigam priorizar aquilo que vocês acham importante, pode ser também, tanto do âmbito da mentoria da Cris, como outras coisas que vocês entendem como um curso profissionalizante para poder segregar ou transitar até de atividade. Então, discutir um pouco dos projetos
dessas dores, né, financeiras que normalmente nos impedem de dar o próximo passo. Então, é um diagnóstico, é um bate-papo em média de 30 a 40 minutos. Eu entendo esse cenário e já dou todos os insights ali, baseado na minha experiência. Obviamente, se houver uma necessidade de uma constância, a gente trata isso dentro de um outro âmbito. Mas seria muito bacana para que vocês consigam falar as dores de vocês, trazer todo um direcionamento do âmbito financeiro. Oi, meninas, voltou, né? E aí, estabilizando isso emocionalmente, você ter um plano de ação financeiro. Tá, olha, então a situação então eu vou fazer desse formato, porque eu sei quanto tempo o dinheiro dura nessa situação, nessa condição. Então, esse seria o objetivo dessa pré-consulta financeira comigo inicialmente. Exatamente. Por que a gente não abriu para o grupo todo, tá? Porque o trabalho da Annick e o trabalho da Cris são trabalhos que as pessoas geralmente são remunerados, elas cobram pela hora dela. Como elas estão contribuindo, assim como a maioria, como a Dani, com o que cada uma tem de dom, o que cada uma faz, está fazendo isso voluntariamente, tá? De proatividade mesmo. Então, a gente pensou, a gente fez uma reunião antes, porque se a gente abrir para o grupo todo, tem pessoas que têm condições de pagar e ela se auto-sabota. Como é algo, então eu também quero, né? E o objetivo não é esse, porque a pessoa não se desenvolve. A partir do momento que você está se auto-sabotando, você tem condição e fala que não tem, isso não é bom para você, não é saudável. Você também está tirando a oportunidade de outra mulher que de fato não tem. Então, assim, a gente já sabia, né, ali dentro do grupo, a gente poderia simplesmente chamar no particular essas que a gente sabe que está com transição de carreira, passando por alguma situação mais turbulenta, mas a gente também precisa entender que quem quer. Então, a partir do momento que você clica ali numa seleção, né, Cris? Você está dizendo assim, olha, você está reconhecendo que você precisa de um suporte. E a gente tem colocado pessoas que têm condição de manter sigilo, confidencialidade, não são pessoas que entraram no grupo ontem, são pessoas que a gente já está conversando no particular há um tempo, eu venho amadurecendo a relação com essas pessoas, a gente tem desenvolvido aquilo que eu chamei de confiança. Tem muitas pessoas que entram num grupo num dia, no outro já quer colocar 1000 coisas lá dentro para ajudar. Mas, assim, sem alinhamento, sem propósito e com muito interesse próprio ali embutido, né? De uma maneira... E não é o foco. Então, assim, a Annick, ela está propondo quem se sente confortável. Por que a gente está falando isso? Porque mexer na vida financeira, você abrir o saldo da sua conta, abrir a sua vida financeira, é algo muito particular. Tipo assim, é muito íntimo. Então, vai ficar aí ao critério de vocês, mas a gente precisa do retorno até amanhã, meio-dia, que é o prazo que a gente vai dar para as pessoas que vão assistir esse vídeo, que não puderam estar aqui, porque a Annick, assim, a gente tem uma meta, tá? Para a gente poder, como que eu posso dizer, alavancar vocês mesmo, ajudar, pegar na mão mesmo e levar vocês para um outro nível. A gente está aqui montando esse time de suporte para fazer isso. Então, a ideia é a Annick, ela falou que em uma semana ela consegue rodar, né, Annick, de acordo com a disponibilidade de agenda de cada uma, ela consegue fazer esse diagnóstico, essa consultoria com vocês, tá? E aí vocês vão decidir se vocês vão, a partir daí, de acordo com o diagnóstico da Anne, entender se é o momento de vocês fazer a mentoria com a Cris, ou não é o momento. A Annick mesmo vai ajudar vocês nessa tomada de decisão aí, para que vocês realmente tenham segurança, tá? E a Cris vai falar um pouquinho do que vai ser trabalhado dentro desse contexto para poder liberá-la. Muito obrigada, Aline. Meninas, boa noite, viu? Prazer estar aqui com vocês. Peço desculpas aí, porque realmente hoje eu estou finalizando, inclusive, uma mentoria de mulheres. Quero falar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Eu sou psicanalista clínica, eu trabalho há mais de 10 anos no desenvolvimento de pessoas, tá? Eu sou pós-graduada em gestão de pessoas, e com mulheres, mentoria de mulheres, eu trabalho mais ou menos esse mesmo período, mais ou menos uns 10 anos, tá? Eu trabalhava muito com mulheres em relação a casamento, depois ajudei muitas mulheres em relação à vida profissional,
e hoje é um misto, um pouquinho de tudo, principalmente depois da psicanálise, eu procuro atender, eu atendo, né, individualmente, e esses atendimentos individuais a gente trabalha, é o que eu falo pilar, né, vida, corpo, mente e espírito, eles precisam estar alinhados, eu falo que é o equilíbrio da nossa vida é esse, você tem que alinhar esses 3 pontos da sua vida, para você conseguir entrar bem na vida financeira também, acho importantíssimo que a Nick vai fazer com vocês. Eu já fiz, não foi com ela, eu não a conhecia, né? Eu já tive um consultor financeiro, inclusive quando eu comecei a mexer com projetos de mulheres presencialmente. Então, é uma coisa que vale muito a pena, você saber da onde que, de repente, está saindo, porque a gente não presta muita atenção nessas situações. Mas eu sei que, por exemplo, muitas das vezes as pessoas falam, tá caro isso, ou tá caro aquilo, né? Vocês sabem, a gente precisa estudar muito. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre me atualizando, eu leio livros todos os dias, autoconhecimento é meu foco. Então, nós precisamos estar sempre ali alinhados. E outra coisa, quando eu propus, eu falei com a Aline, muitas das vezes, gente, eu estou falando porque eu faço serviço social, tá? Eu atendo muitas pessoas, valor social, eu ajudo pessoas, eu tenho um grupo específico só para ajudar pessoas, mulheres, né? Principalmente mulheres que saem de relacionamentos tóxicos. Eu participo aqui em Sete Lagoas, eu moro em Sete Lagoas, Minas Gerais, eu participo aqui da Associação de Apoio às Mulheres de Sete Lagoas. Essa associação é uma associação que agora está crescendo muito, nós estamos tendo ajuda da prefeitura, ajuda de outros órgãos, inclusive privados. Essa associação é uma associação que ajuda mulheres que saem de relacionamento tóxicos, tá? Mulheres que muitas das vezes são ameaçadas de morte, precisam mudar da cidade. Infelizmente, aqui na nossa cidade, nós não temos esse apoio. Uma coisa é você ir lá na delegacia e fazer a denúncia, né? Outra coisa é você ter o apoio, o acolhimento que a Aline falou. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho. Hoje eu estou finalizando uma mentoria de mulheres, pode não ser a sua dor, pode não ser o seu caso, mas mulheres que desde a segunda sessão, desde o segundo encontro nosso, os depoimentos que eu tive foram os mais variados possíveis. Uma delas estava separando, divorciando mesmo, desistiu do divórcio, voltou, está começando a ter uma vida melhor com o marido, dos assuntos que foram abordados na nossa mentoria. Outra está mudando de casa, mudando de vida, ela tinha medo de fazer essas mudanças, ela tinha muito medo do novo, assuntos que foram abordados na mentoria, agora ela está indo para a casa dela e um novo projeto, inclusive. Pessoas que estão aí fazendo transição de carreira. Então, de acordo com os pilares que nós escolhemos, você vai ver um pouco de cada coisa. Claro, gente, que 4 sessões, né? 4 mentorias, vai resolver a vida de vocês? Não, não estou aqui para prometer nada. Não é uma venda mentirosa, não é isso. Mas que vocês vão abrir caminhos, eu tenho certeza que vão. Quem faz a diferença não sou eu, Cristiane, são vocês. A partir do momento que vem o conhecimento e vocês colocam em prática. Quem coloca em prática realmente, verdadeiramente, tem sim sucesso. Tanto nessa mentoria em grupo, quanto no trabalho aí da Nick. Você só vai conseguir, porque uma coisa, gente, é nós darmos as mãos, né? Nós estamos todas dando as mãos, nós estamos acolhendo, nós estamos puxando, trazendo vocês. Mas eu não posso fazer por vocês. Eu não vou ter tempo aqui de falar, mas eu sou uma pessoa que, além. Eu cheguei aonde eu cheguei, eu estou caminhando para onde eu estou caminhando, porque eu venho com uma bagagem grande. Talvez eu seja a mais velha de todas vocês aqui. Eu vou completar 50 anos de idade. Eu venho com uma bagagem, eu já fui uma pessoa depressiva, eu já fui uma pessoa que tomava 5 medicamentos por dia, tudo, claro, Deus em primeiro lugar, mas quem me salvou?
a busca pelo conhecimento, autoconhecimento, a busca por ferramentas que eu fui aprendendo, muitas eu também criei, porque eu sou muito criativa. E essa parte minha da criação, de criar, é que fez toda a diferença no meu processo. Eu falo que hoje eu sou uma mulher muito mais leve. Quem me conheceu há algum tempo atrás, né? Nem acredita quando olha para mim. Então, muitas das vezes, as pessoas que estão ao nosso lado não acreditam na gente. É família, são amigos. Por quê? Porque lá atrás, muitas das vezes nós erramos, muitas das vezes nós estamos ainda aprendendo, não é? Às vezes está com uma pessoa do seu lado que não está te dando tanto apoio. Mas você não precisa do apoio de ninguém. Você precisa buscar ajuda. Eu acho que é para isso que serve o grupo, esse acolhimento. Vou falar assim rapidamente do que foi preparado. Primeiro encontro, tá? Nós vamos falar das nossas origens e das nossas crenças. Quais são as nossas verdades familiares, nossos dogmas religiosos, pensamentos da sociedade. Segundo encontro, nós vamos falar de vida pessoal, carreira e oportunidade. Como está a sua vida pessoal? Como está a sua carreira? Você tem buscado oportunidades? Terceiro encontro, temperamentos e comportamento. Qual o seu temperamento? Você sabe qual é? Você sabe o que é temperamento? Qual o seu comportamento do seu temperamento? Nós vamos fazer um teste, tá? Um teste de temperamento, para você saber qual é o seu temperamento. E porque muitas das vezes você tem dificuldade em uma coisa ou outra na vida. É uma coisa muito importante. Temperamento, nós nascemos com eles, tá, gente? Vou ampliar isso dentro do grupo. E o nosso quarto encontro, nós vamos falar pilares da vida de sucesso, corpo, mente e espírito. O que é sucesso para você? Como tem cuidado do seu corpo? Os pensamentos estão de acordo com suas ações? O que você planta, cresce. Buscar pesquisa entre coração, mente e oração. Eu vou apresentar para vocês como que a espiritualidade, isso não quer dizer, não tem a ver com religião, como a espiritualidade, tá? A pesquisa que foi feita, ela ajuda no seu coração, no seu espírito, como cuidar dele, tá? E a tríade do equilíbrio aí, que é corpo, mente e espírito. Só para vocês entenderem, gente, foi feita uma pesquisa, tá? Isso não é Cristiane falando, não. Médicos, contando como que as pessoas se curaram de várias doenças. Hoje a nossa mente adoece o nosso corpo, infelizmente. E as pessoas não estão dando, talvez, valor à nossa mente, à nossa saúde mental. Por que eu estou falando isso? A Organização Mundial da Saúde liberou uma pesquisa onde as pessoas, tá? Elas vão morrer muito mais por autoextermínio, que é um assunto que não é muito falado, devido a pessoas que têm depressão, a gente evita falar de suicídio, mas o autoextermínio, ele vai matar muito mais do que o ataque cardíaco. Isso foi a Organização Mundial da Saúde que trouxe essa pesquisa pós-pandemia, tá? E por que o autoextermínio? É a nossa saúde mental. Não adianta você, não é quem tem muito dinheiro que é feliz, não é quem tem um emprego, não é quem tem o carro do ano, não é quem tem muita saúde, não. Outra pesquisa realizada, a pessoa de sucesso, a pessoa que vive mais e melhor é quem se relaciona com pessoas, que tem uma relação interpessoal boa, que tem uma relação que não seja tóxica, tá? São pessoas que vivem mais e melhor. Foi uma pesquisa feita em Harvard. Foram 80 anos de pesquisa para chegar a essa conclusão. Aline, gratidão. Meninas, se tiverem dúvida, podem me chamar no particular. Eu vou ter o maior carinho do mundo de respondê-las, de conversar com vocês. O que eu tenho para falar com vocês? Eu faço com muito amor e muito carinho. Muito mesmo. E meu maior propósito de vida hoje é mudar a vida de maior número possível de mulheres para chegar a ter uma vida mais leve, como a que hoje eu estou trilhando por ela. Desafios nós vamos ter, mas ser mais leve, eu garanto para vocês vão atrair isso para vocês também, tá bom?
Beijo, gratidão. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Me perdoe, mas eu tenho 15 mulheres me esperando já, eu preciso entrar, tá bom? Uhum. Beijo. A Camila também teve que sair, e aí eu queria que a Anne explicasse um pouquinho de como vai ser esse processo, para ficar todo mundo na mesma página, tá? Para não ter... E se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, pode abrir o microfone, perguntem para a gente tirar a dúvida. E se vocês se sentirem confortáveis, tá, gente? Assim, eu queria que vocês se fossem sinceras, se vocês estão se sentindo confortáveis, se vocês querem, se vocês não querem. Eu tive algumas outras sugestões de outras pessoas do grupo que pudesse, talvez, trazer outros conhecimentos para ajudar, mas como eu falei para vocês, não são todas as pessoas que estão preparadas para mentorar e segurar na mão de outras. Então, a gente tem tido todo o cuidado do mundo, assim, tem sido um grande desafio para entender qual mulher a gente consegue puxar para ajudar outras mulheres, né? Bacana, Aline. A minha internet está oscilando bastante, se falhar a gente vai pausando aqui. Mas a ideia seria marcar individualmente, né, com cada uma de vocês, nesse tempo entre 30 a 40 minutos, um horário flexível, né, que faça sentido aí para que vocês consigam discutir isso com tranquilidade, né, ter o tempo, o espaço e também dedicação para a questão de vocês, é confidencial. Voltou? E dentro dessa construção de estrutura, é de você ter um fluxo de caixa, você ter todas as informações, essa planilha e todas essas orientações são de vocês, são confidenciais e não serão compartilhadas. Então, o próximo passo seria, de fato, vocês identificarem se faz sentido ou não, e aí provavelmente a Dani vai conduzir aí os agendamentos com vocês diretamente, tá? Mas é isso, não tem nada além disso. E aí vocês falam, tá? Até amanhã, meio-dia, se vocês se sentem confortáveis, vocês dão um ok para a Dani. Por que a gente vai colocar a Dani, né, sempre para intermediar a Aline ou qualquer outra pessoa, ou a Anne, ou a Cris? Para que seja realmente tudo feito de maneira imparcial e que tenha total transparência no processo, para que a gente não tenha nenhum problema de ruído de comunicação, para que tudo seja assim o mais leve, mais tranquilo possível, para que não traga nenhum tipo de desconforto, para que traga realmente um auxílio, uma mudança. O que a gente realmente gostaria de vê-las, né, Anne, que voando, assim. É que no futuro vocês vão ter tanto dinheiro na conta. Tem medo. Vai tá tão bem financeiramente, assim, que vocês vão contratar a Anne para ajudar nos investimentos, aonde aplicar, mas a ideia realmente é isso, extrair o que cada mulher tem dentro do grupo, para a gente poder ajudar, para a gente poder realmente buscar essa contribuição, sabe? Ninguém está aqui. Eu queria que vocês colocassem muito na cabeça. Ninguém aqui está fazendo favor, sabe? Assim, não é esse o pensamento, não. Nós estamos aqui construindo uma comunidade de mulheres fortes, de mulheres que se ajudam, né, Anne, que nós acreditamos muito nisso. Eu acredito nisso, a Cris acredita nisso, e eu tenho certeza que se vocês estão aqui, vocês também acreditam nisso. Que a gente precisa realmente termos acolhimento entre nós mulheres. Porque, às vezes, falta isso dentro do nosso segmento. E eu vejo que ninguém aqui quer mudar de área, né? E tá tudo bem se quiser mudar de área, se você não quiser mais trabalhar na construção civil e quiser trabalhar em qualquer outra área. Mas eu não vejo aqui dentro do grupo pessoas que querem fazer uma transição tão grande nesse momento. Pode ser que no final descubra que sim, mas se existe a possibilidade de trabalhar dentro do segmento, vamos explorar tudo que a gente consegue, aonde o nosso braço tem ido, né, Annick? E aí a Annick vai ajudar nesse sentido, tá? Então, o que a Annick vai propor, e já propôs, e a gente vai fazer, essa de 30 a 40 minutos, que aí é um diagnóstico inicial mesmo, tá? E aí, a partir daí, se alguém quiser, gostou muito e quiser,
aí alinha com a Anne, que aí ela vai fazer de maneira, né, individual, particular com cada uma. O que nós estamos combinando aqui dentro do grupo, que nós vamos fazer de maneira sem custo, né, e não vai realmente trazer nenhum tipo de peso aí na vida de vocês, é essa que é a Anne que vai fazer esse diagnóstico inicial. Vocês querem falar? Não? Ninguém quer falar nada? Silêncio. Ninguém quer sugerir nada, ninguém quer dar uma opinião, ninguém quer... Agora é a hora, gente. Ai. Juliana, Fernanda, Sara, Sandra, vocês não querem? Oi, gente, estão me ouvindo? É que na hora que você estava falando, agora a minha internet que começou a oscilar Beijo, aqui. Sandra. Alô? Tô ouvindo, Ju. É que na hora que vocês estavam falando, a minha internet começou a oscilar, eu caí 3 vezes, aí eu perdi um pouquinho do que estava falando. Eu cheguei agora no final, você falou se a gente queria falar, dar alguma sugestão, né? Mas Isso. eu só perdi um pouquinho antes disso, do que você estava falando, né? Que o projeto é para ajudar. A primeira Anne que vai fazer de 30 a 40 minutos é sem custo, não é um requisito obrigatório, é quem quiser, quem se sentir confortável, e a partir daí, se vocês acharem que, poxa, eu queria mais, eu achei bacana, isso aí vai me ajudar, aí vocês tratam de maneira particular, direto com a Anne, que o nosso combinado é para dar um pontapé mesmo, é trazer uma luz, sabe? Para falar, olha, talvez você precisa, porque a Anne, que, gente, ela deu uma palestra na quinta-feira, que eu tô doida para começar a subir o material. E foi uma das, que ela tem várias, que ela me mandou assim, e cada uma melhor que a outra. A gente só precisa arrumar tempo para a gente conseguir fazendo esses trabalhos. Mas, assim, ela é uma mulher que tem muita propriedade para falar dessa questão financeira. E a questão financeira, ela envolve muito na vida de uma mulher. A independência, isso mexe com a autoestima, enfim, não vou entrar no mérito agora, senão a gente não sai daqui hoje. Mas vocês precisam entender a importância que essa avaliação financeira junto com terapia e todo esse trabalho multidisciplinar. Eu acredito nisso. O projeto é isso. Quando eu pensei no projeto, quando ele foi idealizado, eu realmente entendi, através da minha experiência, o quanto a gente precisa ter todos esses profissionais multidisciplinares nos auxiliando. E não adianta falar que, eu sei fazer uma boa gestão financeira sozinha, não sabe. Né? Não sabe. A gente, ou você é uma boa engenheira, ou você é uma boa... Assim, não adianta a gente querer achar que a gente é mulher polvo. Se existem profissionais que são especialistas, né, e fazem isso todo dia, como a Anne, que até falou lá no dia da palestra, eu gravei bem, eu gostei da frase que ela falou. Ela consegue olhar um orçamento e dizer o que está caro e está barato, porque ela olha de não sei quantas famílias por mês, né, Anne? Viu? Prestei atenção na palestra, ó. Gravei bem, ó. Já posso andar com você para te ajudar aí, ó. Mas é isso. Eu queria saber se vocês têm alguma sugestão, se vocês querem falar alguma coisa. Quer falar de onde vocês são? Se vocês quiserem falar alguma coisa, aí a gente encerra. Fica à vontade. Aproveita esse momento. Pode falar, Fernanda, que ela levantou ali a Levantou a mãozinha, mão, e eu falo depois. Vocês estão me escutando? Então, gurias, boa noite. Estou aqui fugindo um pouquinho da bebê, que daqui a pouco vai me chamar. Também estou meio atucanada aqui, mas em princípio está tudo certo. Eu tenho uma dúvida, duas dúvidas, na verdade. A primeira delas é se essa primeira conversa aí com a Annick, se ela tem o caráter de ser eliminatória, entre aspas, assim, para poder participar ou não da mentoria. Eu não entendi essa parte no início, que ela não vai ser gratuita, ela vai depender de uma avaliação financeira, eu não entendi muito bem isso. E a outra questão é que, assim, já abrindo um pouco, tá, uma questão muito, muito, muito pessoal, é muito difícil para mim falar sobre isso, mas eu tenho procurado falar, porque faz parte do meu processo também de aceitação, né? Eu estou há 15 dias morando na casa dos meus pais, depois de um processo de desabrigamento por violência doméstica.
Eu sofria violência psicológica, eu fui descobrindo aos poucos que eu era vítima de violência psicológica e chegou num limite que eu consegui pedir ajuda e fazer esse desabrigamento, né, junto com meus 4 bebês, a mais velha tem 7. E como eu tenho bebês, de fato, o fato de estar me dedicando para as crianças confundia um pouco tudo isso, né, porque eu achava que eu estava desempenhando o meu papel e, na verdade, eu estava quase vivendo um cárcere privado. E não podia trabalhar, aquela coisa toda. Então, hoje, eu estou assim, no mais... no chão maior, assim, né? Eu não tenho a minha casa, estou na casa dos meus pais, eu estou sem trabalhar, eu estou sem renda. Então, é um recomeço de tudo, absolutamente tudo, né? Tido uma consulta financeira nessa condição. Eu atualmente estou fazendo um projeto de reforma que já vem de um tempo, já do ano passado. A cliente me contratou sabendo que eu estava gestante, né? Então ela aceitou um processo mais longo de projeto, mas nós estamos finalizando, então eu estou aí prestes a fazer um orçamento de obra, e isso também é algo que é muito importante para mim saber fazer, um processo de orçamento de uma reforma. Eu já fiz muitas reformas ao longo da minha vida profissional. Reforma é sempre um gargalo, assim, porque tem todos os fatores de imprevisibilidade, né, numa reforma residencial e tal, então a gente tenta lidar com isso, mas eu também queria entender se essa consultoria também poderia me ajudar neste processo. Então, foram várias perguntas, enfim, respondam na medida que conseguirem entender aí. Tá aberto. Eu acredito que sim, né? Na verdade, Fernanda, você precisa primeiro ter um entendimento dos seus custos. Jesus Cristo, como a internet está ruim hoje, perdão. Voltou. Mas não tem caráter eliminatório, na verdade, a ideia é que você tenha a visão da sua capacidade de absorver ou não, ou de pagar ou não a questão da mentoria. Isso é uma premissa para o seu entendimento, porque tem pessoas que estão nesse momento de guardar os recursos e não investir em nada, porque às vezes é o medo de perder o recurso. Então, o objetivo é ter clareza, né? Então, no seu cenário, obviamente, você vai trabalhar de uma outra forma, porque não existe um recurso. Mas aí, introduzindo as questões que estão te atrapalhando, qual que é o seu custo, porque alguém está puxando, né? Então, se esse custo está sendo afetado por uma terceira pessoa, talvez vai envolver o orçamento familiar dessa terceira pessoa, né? E aí trabalhar isso dentro da sua análise para a gente poder entender o que cabe ou não, porque para qualquer coisa vai ter que haver um investimento. Tempo, recursos, e isso envolve, às vezes, a questão financeira, sim ou não, né? E de tomar a melhor decisão. Pode falar, Fê, que depois Juliana, que depois eu complemento, tá? Aí eu explico um pouquinho mais. Tá bom. Eu também, né, quando vocês falaram sobre a parte de fazer a mentoria, tudo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, eu gosto de estar sempre na área do autoconhecimento, né? Atualmente eu sou fotógrafa e psicanalista também, porém, aquela que é autônoma que não entra nada, né? Então, às vezes eu falo, meu Deus, eu sou tão esforçada, mas por que não está entrando dinheiro na minha vida? O que está acontecendo, né? E, assim, o meu marido, ele atualmente também está desempregado, buscando trabalho, então, assim, a gente só não está morando na rua porque não precisa pagar aluguel, né? E essas situações, ela faz com que o nosso valor, a gente duvide do nosso trabalho, a gente duvide das nossas capacidades, né? Então, eu tô meio que, assim, numa fase em que eu já saí daquela fase em que eu estava totalmente acabada aí, meu Deus, acho que eu não nasci para fazer nada disso, né? Só que, ao mesmo tempo, aquele conflito, não, mas é isso que eu quero, e o que me breca de tudo isso, né? Então, eu tô na fase, assim, de entender a minha parte financeira, né, porque eu vim de uma família humilde, então muito provavelmente existe aí várias questões de autossabotagem para sempre estar
situação familiar, né? E eu sei que, assim, é como se faltasse uma chavezinha para eu virar essa parte financeira, porque força de vontade, de capacidade, de esforço, essas coisas eu sei que não falta, mas parece que, um exemplo, se entra R$ 200 de algum trabalho, é um dinheiro que, assim, cai na conta e já some, porque está sempre as coisas atrasadas, tem cartão atrasado, porque às vezes você começa a pagar uma coisa aqui no cartão para não ficar sem. Então, assim, tá uma bagunça financeira, e isso deixa a gente com a autoestima no chão, né? Então, eu tô naquela luta de, que nem vocês falaram, eu tento sair dessa situação financeira, né? Porque eu já trabalhei de várias outras coisas, mas realmente isso não é o meu propósito, não me faz mal fazer aquilo que eu não consigo mais fazer, né? E aí o que que acontece? Você fica naquele, girando, girando, é o que vocês falam. Ah, eu consigo sair sozinha dessa situação? Não, eu vejo que eu preciso de um olhar de uma pessoa com talento financeiro para falar, olha, é esse caminho aqui, viu? Aqui, né? Que eu tô lá quebrando a cabeça e falo, gente, eu não sei o que eu faço, que o dinheiro não rende, né? E assim, a procura também, de repente, começou a ter procura, aí de repente parou tudo, aí zera tudo, aí você fala, meu Deus. E aí vem a preocupação, o estresse, você não dorme direito e várias outras coisas. E por trás de tudo isso também tem, assim, eu e a minha irmã, a gente tem um projeto para também. Quando a Cris estava falando, é como se eu estivesse vendo eu ali no futuro, porque as nossas intenções e projetos de vida são bem parecidos nessa questão de elevar a mulher, de autoconhecimento, mente, corpo e espírito, né? Então, todas essas questões, você fala, como que eu vou ajudar? Né? Porque às vezes fala, que exemplo eu sou para ajudar essas pessoas, ou fazer algo assim, né? Resumindo assim rapidamente, é mais ou menos isso. E por que que a gente fez uma reunião antes para a gente poder conversar? É que não deu tempo, e você é psicanalista, você sabe. A partir do momento que é algo social, que é algo que a pessoa te dá, dependendo da situação que a gente está vivendo, aquilo vai mais mexer para o negativo do que para o positivo. Porque o que a gente não quer, tá? O que nós não queremos é que as pessoas olhem para nós com dó, com pena, ou coitado. Não, não. Ninguém é assim no grupo. Nós não somos assim, tá? Nós somos mulheres fortes, nós, independente da condição financeira atual, ela não define o nosso caráter, os nossos valores. Então, o que nós queremos ajudá-las, propondo especialistas, porque eu não entendo nada, né? Assim, eu sei pagar as minhas contas, mas trazendo especialistas, porque eu acredito no trabalho de pessoas que são especialistas. Não adianta eu querer tirar uma foto, eu tiro do celular. Mas se eu pegar uma câmera, que nem eu peguei do André na quinta-feira, minha mão, falei, nossa, André, eu não imaginava que a lente era tão pesada, você entendeu? Daí eu fui tirar uma foto dele, eu não consegui, desfocou tudo. Então, cada pessoa tem a sua especialidade, cada mulher, ela tem a sua potência, ela tem o seu desenvolvimento ali psicológico, emocional e profissional. Doar, vamos usar esse termo, a mentoria, sem você realmente se ver na situação, pode ser mais prejudicial para você de sabotagem do que realmente uma transformação. Quando a gente traz a ajuda de uma pessoa que nem a Anne, que vai te ajudar financeiramente a se enxergar, isso vai trazer para você mais segurança, você vai se sentir mais empoderado. Isso sim é empoderamento, tá? Não é o que as pessoas vendem de empoderamento de brigar com homens no mercado, né? O empoderamento é a mulher se enxergar na sua realidade de vida, ela enxergar quais são os caminhos ela precisa trilhar para ela poder alcançar os objetivos. Então, o empoderamento é a mulher ser a protagonista da história dela. Ela sabe onde ela está, onde ela quer chegar e o que ela vai precisar fazer. A Anne, que ela tem vários tipos de trabalho, né? Esse primeiro é para dar uma luz para vocês. Como eu falei, a gente vai rodar um piloto, tá? Aline, fator, que nem a Fernanda perguntou, eliminatório? Não.
Entenda, ninguém está aqui, assim, não é um fator eliminatório para dizer, olha, senão você não vai poder fazer ou você vai fazer a mentoria. Mas nós entendemos, conversando, eu, a Anne, a Cris, a Dani, que não tem como você trabalhar esse processo de mentoria que a Cris trouxe se você não tem ajuda na sua vida financeira, porque parte dos problemas que está afetando tem o dinheiro. E a Anne que sabe melhor do que qualquer uma de nós o quanto há objeção em falar sobre o dinheiro. É como se fosse uma coisa velada. As pessoas, o dinheiro é como se fosse um tabu, né? Não podemos falar do dinheiro, né? Assim, é uma crença limitante. E não adianta, nós não vamos conseguir a prosperidade na vida pessoal, psicológica, emocional, se a gente não abrir essas caixinhas. Eu não posso abrir com vocês porque eu não tenho habilidade, não tenho conhecimento e não tenho aptidão. Mas a Anne que tem para fazer isso com vocês de maneira criteriosa, sigilosa, confidencial. Aí vocês ficam, né, no direito de saber se vocês vão querer ou não. Tudo bem? Podemos encerrar? Eu posso dar minha resposta pode. já? Gente, eu topo, eu quero sim, porque eu realmente preciso de uma luz, porque para eu poder voar, para eu poder crescer financeiramente, existe algo me travando que eu não consigo entender, que eu acredito que só alguém, né, que nem a habilidade que ela tem de tantos anos, né, assim como eu tenho a habilidade de fazer uma fotografia em um clique, é a mesma coisa ela, né, em um clique ela consegue identificar aí alguns padrões, algumas coisas que a gente tem na vida mesmo. E é muito isso, mais sou muito gostoso, grata. E é muito mais gostoso, eu posso ser sincera, vocês vão se sentir muito mais impagável a valorização que você vai ter do seu esforço, entendeu? Você vai se olhar com muito mais amor todos os dias no espelho. Você vai se olhar com muito mais carinho pela sua trajetória, porque você está avançando, você está conquistando, né? Você está se abrindo para poder viver essas experiências, tendo a humildade de reconhecer onde você precisa melhorar, e ao mesmo tempo você está sendo protagonista da sua história. Doar algo para alguma pessoa, ela não traz mudança, vocês entenderam? E não faz bem, né, Anne? Que a gente sabe disso, que o resultado ele pode até ajudar momentaneamente, momentâneo, mas quando você der alguns passos à frente, você vai voltar e vai cometer os mesmos erros. Então, por exemplo, você pode começar a fechar vários trabalhos. Se você não tiver uma disciplina financeira, daqui poucos meses você vai estar em dívida, com cartão atrasado e com a sua vida toda enrolada de novo, e você vai continuar frustrada com o seu trabalho, com o seu rendimento, você vai ficar mudando de 10 empregos, você vai ficar mudando de 10 coisas que você faz, e você não vai se encontrar na vida. Exatamente. Um beijo para vocês, tá? Obrigada. Obrigada. Muito, muito agradecida, meninas, por essa oportunidade. Imagina, Beijo, obrigada meninas. a vocês. Muito obrigada, tô aguardando aí agendamentos. Tá joia, Fê, valeu, beijo. Obrigada, um beijão. Tá aqui tua tia.